Amém, irmãos? Vamos orar pela palavra. Senhor, te agradecemos por tua palavra e pela oportunidade que temos de aprender de ti nessa noite. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha com a tua graça e com o teu poder sobre tua igreja. Capacita-nos, Senhor, e dá entendimento. Amém. Amém, irmãos? Continuamos a nossa exposição na carta de Malaquias, que eu curiosamente brinco que deveria ser Epístola de Malaquias, por causa de tanta doutrina, tanta teologia. E veja, hoje nós vamos chegar num momento especial da carta. Por quê? Porque esse texto que está aqui é um dos textos mais conhecidos da igreja brasileira. Porém, um dos mais mal aplicados. Toda espécie de ensino errado, toda espécie até de heresias, porque tem gente que vincula esse texto à salvação, é por causa de uma má interpretação desse texto. Então o que acontece? Malaquias é aquela retórica, é o povo falando, olha, vocês estão me desagradando assim, vocês estão me desagradando tal. E o povo fala, mas Senhor, de que maneira nós estamos te desagradando? Então essa é a pergunta que não quer calar. O meu culto pessoal, o meu estilo de vida tem agradado a Deus ou não? Isso é uma pergunta que sempre tem que ser feita. Na nossa peregrinação nessa vida, de tempos em tempos, é necessário fechar para balanço, parar para pensar as nossas atitudes, parar para pensar se elas condizem com alguém que é filho de Deus, se elas condizem com alguém que ama o Senhor. Todos nós temos imperfeições, mas o pior cego é aquele que não quer ver. A pior coisa que tem é alguém que por causa de uma religião vazia acha que está agradando a Deus. E muitas vezes ele dia após dia tem se afastado do Senhor. E as suas práticas têm mostrado, no mínimo, uma fé doente, uma fé comprometida. Para não dizer que chega ao ponto até de pessoas que não têm a fé salvadora. São apenas religiosos que frequentam um culto, que professam o nome do Senhor com a sua boca, porém o seu coração está distante dele. E nesse texto de Malaquias 3, nós vamos estar mexendo com uma das áreas mais sensíveis da existência humana, porque esse texto vai falar de dinheiro, de contribuições. Você pode ver, o mundo, a área de maior crítica que tem é a questão das contribuições na igreja. Então é muito importante você ter uma teologia segura. O nosso culto a Deus passa também pelas contribuições, mas o mais importante é que eu faça isso, primeiro, com o coração correto, segundo, de uma maneira bíblica, que eu faça com segurança. Antes de entrar no texto, eu tenho o seguinte ensino na minha vida, já há 25 anos eu ensino isso, que quanto maior é a oferta em dinheiro, mais necessita de oração, de discernimento e de um guiar do Senhor. Por quê? Porque eu já vi pessoas fazerem muita besteira e prejudicarem a sua vida financeira por uma oferta que não foi feita diante do Senhor, não foi feita segundo a vontade do Senhor. E em vez de trazer bênção, trouxe prejuízo. Guarde esse princípio. Eu conheço pessoas que deram milhares de reais. Eu conheço o caso de empresários que deram milhões para a plantação de igreja. E aquilo foi bênção. Eu conheço missionários do Peru que só puderam iniciar o seu ministério há 25, 30 anos atrás, porque alguém colocou a mão no bolso e, inclinado por Deus, fez uma oferta na vida do irmão. E até hoje igrejas estão sendo plantadas.
Para vocês terem uma ideia, a família desse irmão saiu do Rio de Janeiro há 30 anos atrás, foi para o Peru e nunca mais voltou. E o ministério do irmão é nas áreas mais perigosas do Peru. Coisa envolvida com guerrilha, e ele tem um ministério frutífero, muitas vidas alcançadas, porque alguém colocou a mão no bolso, seguindo a direção do Senhor. Amém? Então vamos ao nosso texto, Malaquias capítulo 3, versículo 7. Diz assim: Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus mandamentos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? É aquela retórica. Deus está falando, gente, vocês, desde a época dos seus pais, se desviaram de mim. Voltem, corrijam os caminhos de vocês. Mas vocês vêm e perguntam em que nós precisamos voltar. Essa é a retórica do livro de Malaquias. Senhor, em que nós precisamos voltar? Com a maior cara de pau. Com a maior cara lavada. E aí Deus vai responder, versículo 8. Roubará o homem a Deus? É uma pergunta retórica. Deus está respondendo a pergunta do povo. O povo perguntou, em que nós temos que voltar? Aí Deus começa a explicar, roubará o homem a Deus? É uma pergunta, o próprio Deus vai responder. Todavia, vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Aqui Deus começa a denunciar, lembra? Eles levavam ofertas, levavam animais coxos, levavam animais cegos, levavam animais mancos, levavam animais impróprios. E nós temos que lembrar que o dízimo foi instituído na antiga aliança para sustento do templo, para sustento dos levitas. A tribo de Levi não tinha terra. A tribo de Levi era uma tribo de sacerdotes. Eles viviam dos dízimos e das ofertas que o povo levava. E o povo estava fazendo isso de qualquer maneira. E Deus falou, olha, isso é roubo. Vocês estão me roubando nos vossos dízimos e nas vossas ofertas. Agora, olha que interessante. Veja, o céu é o trono do Altíssimo. Como que o ser humano, criatura tão pequeno, pode roubar a Deus, que habita em luz inacessível? Simples. No culto. Nos dízimos. Por quê? Porque toda vez que o povo comparecia para fazer uma oferta, toda vez que o povo levava o dízimo, aquilo funcionava como se o próprio Deus estivesse recebendo. E ao não levar aquilo, o povo estava roubando a Deus. Essa era a questão. Isso quer dizer que o meu relacionamento com o dinheiro pode interferir diretamente no meu relacionamento com Deus. Ah, pastor, base bíblica para isso. Agora o pastor vai ter que provar na Bíblia. Veja, o próprio Senhor Jesus, nos evangelhos fala, você só pode servir a um Senhor. Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem a Mamon, que é o Deus do dinheiro. Ou vocês agradam um e desagradam o outro, ou vice-versa. Não tem como ter dois senhores. Alguém vai reger a sua vida. Ou o Deus Todo-Poderoso, ou as finanças. Para algum Deus você vai prestar culto e vai carregar. Mesmo estando dentro da igreja. Isso é que é o mais impressionante. O povo aqui era povo de Deus. Esse princípio até hoje é presente na igreja do Senhor. Eu vou demonstrar isso mais à frente.
E o texto continua, versículo 9: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda essa nação. Veja que interessante. O não levar o dízimo era uma transgressão da lei de Moisés. Ao transgredir a lei de Moisés, eles se tornavam amaldiçoados. Percebe? Isso trazia maldição. E olha que interessante. Deus coloca o todo da nação. Quer dizer que era uma prática generalizada. O povo como um todo tinha se tornado avarento. Preste atenção que eu estou falando de lei de Moisés. O Novo Testamento ensina que a igreja não está mais debaixo da maldição da lei. Porque Jesus se fez maldição no meu lugar. Nós estamos vendo um texto do Antigo Testamento e a consequência desse texto no Antigo Testamento. Tá? Por que isso é importante? Por causa que em muita seita neopentecostal, eles querem aplicar esse versículo, dizendo que o povo está debaixo de maldição se não der dízimo. E nós vamos ver juntos que isso aí não é verdade. Dízimo é bênção? É bênção. Mas por outros motivos. Amém? Versículo 10, olha a ordem de Deus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Olha que interessante, Deus dá uma ordem para trazer o dízimo. Não só trazer o dízimo, ele fala, olha, faz prova de mim. Entendeu? Se eu não vos abençoarei. Havia uma ligação direta entre fidelidade no dízimo e vida próspera. Esse era um dos aspectos da prosperidade de Israel. Pastor, e no Novo Testamento, só vou te dar um exemplo. O apóstolo Paulo tinha que trabalhar, muitas vezes, para ter dinheiro no bolso. A igreja de Jerusalém teve que receber oferta das igrejas da Ásia e da Europa, porque a turma estava passando fome. Por quê? Porque são dias do Novo Testamento, é um outro regime. Aqui é Antigo Testamento. É obrigado a levar o dízimo. Nós vamos ver, inclusive, o que Jesus ensina nos dias da lei. Amém? Versículo 11. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos começar de trás para frente. Lembra? O povo estava debaixo de dominação persa, os impostos persas eram pesados, as campanhas dos rei Artaxerxes contra a Grécia gastaram um caminhão de dinheiro, havia um desequilíbrio nas contas, e o Império Persa cobrava altos impostos. Jerusalém estava desorganizada como cidade, a população era pequena, e eles precisavam se reorganizar financeiramente, não havia bênção. Contribuindo com isso, o povo estava roubando a Deus, nos dízimos e nas ofertas. Aí o quadro de carência se instalou. Aí o que Deus fala? Olha, vocês trazem o dízimo, fazem prova e eu vou repreender o devorador. Quem é o devorador? Talvez alguns já ouviram por aí que o devorador é um demônio. Quem já ouviu isso? Sabe quando quebra o copo de vidro na sua casa?
Quando fura o pneu do carro, sabe? Irmãos, devorador é uma espécie de gafanhoto. Devorador é um inseto que comia as plantações, a sociedade era agrícola. Havia o gafanhoto, havia o locusta, havia a lagarta, tudo isso está descrito no livro de Joel. Eu lembro, há 25 anos atrás, vieram no ensino, um pobre ensino, um miserável ensino, de que o devorador eram 4 legiões de demônios. Imagina, não era um, eram 4.000. E que se você não desse o dízimo, a única maneira de repreender o devorador era o dízimo. Não sei de onde tiraram isso. A Bíblia explica a Bíblia. O devorador é um gafanhoto, é um inseto, que até hoje compromete. Se você vai para a história do Oriente Médio, era comum as nuvens de gafanhoto. Se uma nuvem passava por cima da plantação, já dava problema. Se ela baixasse, acabou tudo. Nem a oliveira escapava, que é uma das áreas mais fortes que tem. Então, irmão, se você aprendeu que o devorador é um demônio, apague isso da sua mente, sem pé nem cabeça. As seitas neopentecostais, elas fazem um terrorismo. Eu lembro, se quebrava um copo, a turma falava, ó, o devorador. Se furava um pneu do carro, olha, se quebrasse o carro, misericórdia. Aí eram as 4 miríades de demônios, era diabólico demais. E ainda falava o seguinte, olha, não adianta orar repreendendo. Que é só o dízimo para repreender o devorador. Quem já ouviu isso? Noles nunca ouviu isso? Já ouviu. Irmãos, veja que interessante. A minha Bíblia diz o seguinte. Efésios capítulo 1, versículo 20 em diante. Que Jesus é o cabeça da igreja. E ele está no céu. Acima de todo principado, de toda potestade, de todo poder e todo domínio. E essa autoridade ele deu à igreja, que é o seu corpo. Todo principado, toda potestade, todo domínio, é todo mundo espiritual. Quando Jesus ascendeu aos céus, ele deu autoridade à sua igreja. Essa autoridade está onde? No selo do Espírito Santo, que você recebe quando nasce de novo. E não existe demônio, não tem devorador, não tem capeta, não tem nada. Então apague isso da sua mente. As más teologias destroem vida. Eu já vi gente com água atrasada, com luz atrasada. Não vou aqui questionar a má administração, que deixou de pagar a luz, mas deu dízimo por causa desse ensino. Entendeu? Existe pregador da televisão que invalida a obra da cruz do Calvário de Cristo com esse texto aqui. Nossa, pastor, aí o pastor exagerou. Onde que está isso no texto? Simples, ele fala o seguinte: os roubadores não herdarão o reino. Quem não dá dízimo está roubando a Deus. Então você não pode entrar no reino dos céus. Na prática, isso quer dizer o seguinte: tem 4 cruzes no Calvário. Jesus, os 2 ladrões e a cruz do dízimo. Irmãos, isso é heresia. Grosseira. É chantagem emocional das mais baixas possíveis. Você não pode ligar esse texto dessa maneira. É um texto do Antigo Testamento. Tem gente que eu conheço, que é honesto, e foi ensinado errado. E eu já vi ensinando dessa maneira errada. Eu sei que a pessoa é um servo de Deus, foi ensinado errado.
Agora tem gente que é safado, vagabundo, pilantra, que está lá para roubar o povo. Entendeu? Agora, cabe ao povo, né? Conhecer Bíblia. Eu lembro que com 2 anos sem achar demais de mim, mas com 2 anos me incomodou. Eu falei, não, esse negócio de dízimo está errado. E aí comecei a procurar dízimo no Novo Testamento. Irmãos, não tem dízimo no Novo Testamento. Isso, graças a Deus, o Senhor me abriu os olhos há 23 anos atrás. Eu nunca deixei de contribuir. Nunca deixei de fazer minha parte. Algumas vezes dei dízimo. Mas dei porque eu quis. Porque o Senhor assim inclinou. Então, assim, cuidado. Ah, então o pastor está querendo dizer que eu não posso dar dízimo? Não, pode. Quer ver que interessante? Vamos correr alguns textos. Nós vamos fazer uma pequena teologia da contribuição. Vamos abrir livro do Gênesis, capítulo 14. Lá no primeiro livro da Bíblia. Gênesis 14. Versículo 18. Qual é a situação aqui? Houve uma guerra dos 4 reis contra os 5 reis. E Ló, sobrinho de Abraão, foi levado cativo. Abraão saiu com 318 homens. Foi lá e destruiu os reis da Mesopotâmia. E trouxe todo mundo de volta. Aí quando ele chegou na região de Sodoma e Gomorra, acontece essa cena. Onde aparece uma figura, Melquisedeque. Um sacerdote, que não era sacerdote do Deus Altíssimo, mas não era da tribo de Levi. Olha que interessante, versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era esse sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse, bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Olha que interessante. Da onde que Abrão tirou a ideia de ter dado o dízimo? Não tinha lei escrita. Não tinha seita neopentecostal para dizer que é obrigado a dar o dízimo. Não tinha nada. Da onde Abraão tirou a ideia de dar o dízimo? Irmão, se você for pesquisar a história daquela região, era comum em todas as religiões o povo dar como oferta 10% do ganho. Até nas religiões de feitiçaria. Qualquer idólatra, qualquer macumbeiro, qualquer um, naquela época, separava 10% do seu ganho e levava. Era um hábito da época. Só que aqui é antes da lei. Isso quer dizer que Abrão deu dízimo dos espólios de guerra, do que ele ganhou na guerra. E Melquisedeque aceitou. Amém? Mesmo livro do Gênesis, capítulo 28. Versículo 20, qual é o quadro aqui? Jacó, enquanto você acha aí, roubou a primogenitura do seu irmão Esaú. Jacó era bom sujeito, enganou o irmão, enganou o pai, teve que sair vazado, corrido. Jacó quer dizer suplantador, enganador. Mais ou menos Jacó era um pouquinho melhor do que eu e você. A gente consegue ser pior que Jacó. Aí ele teve que fugir, foi dormir à noite, e na noite ele teve um sonho, no qual ele viu uma escadaria, viu anjos subindo e descendo. Aquele lugar ele deu o nome de Betel. Naquele lugar ele pegou a pedra que ele encostou a cabeça, deitou óleo em cima e fez um altar simbólico da presença de Deus.
E naquele altar, ele fez um voto, diz assim, Gênesis 28, 20. E Jacó fez um voto, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor me será por Deus, e essa pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Olha que interessante. Agora a pergunta é, que a Bíblia não fala, aonde que ele levou esse dízimo? Não tinha igreja, não tinha templo, não tinha tabernáculo. Nós não sabemos aonde ele levou esse. Mas ele deu o dízimo a Deus. Então provavelmente havia sacerdotes do Deus Altíssimo, como Melquisedeque pode ser. Mas a gente não sabe onde ele levou. É curioso, né? Avançando um pouquinho mais. Livro de Levítico. Passa 2 livros, capítulo 27. Êxodo e depois Levítico. Capítulo 27. A coisa começa a tomar corpo. Levítico 27. Peraí que eu passei e fui para Números. Volta aqui, achei. Levítico 27. Versículo 32. No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Aqui está a explicação de Malaquias 3. Quando o povo não levava o dízimo, eles estavam pegando aquilo que era para ser santo, separado, para o uso de Deus, e ficando para eles. Se eu pego algo que não é meu, o que é aquilo? Roubo. Aí eu pergunto, Abraão deu dízimo? Deu. Jacó, seu neto, deu dízimo? Deu. Isaque, filho de Abraão e pai de Jacó, deu dízimo? A Bíblia diz que não. Isaque roubou a Deus? Não, porque não estava debaixo da lei. Foi antes da lei. Entendeu? É muito importante você entender isso, porque só pode dizer que está roubando a Deus na época da lei. Porque somente na época da lei o dízimo é santo. Entendeu? Se eu levar dízimo hoje, ele não é santo, ele é para o serviço da igreja. É uma oferta no valor de 10%. Entenderam? Vamos avançar mais um pouquinho. Agora eu vou judiar dos irmãos. Livro de Joel, capítulo 1. Ixi, agora eu judiei. Acha Isaías, acha Ezequiel, acha Jeremias, passa para frente. Você vai passar por Oséias e vai chegar em Joel. Só que passa devagar, que Joel é pequenininho, 3 páginas. Livro de Joel. Olha que interessante. Joel 1, versículo 4. O que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. O que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu. E o que ficou da locusta, o pulgão o comeu. Até aqui. Irmãos, do que o texto está falando aqui? O que é o pulgão? É um inseto. O que é um gafanhoto? É um inseto. Aqui fala de 4 tipos de insetos que comiam as plantações. É daqui que os gênios inventam essa mentira maldita de que o devorador são 4 legiões de demônios. Eles dizem que esses insetos aqui
são demônios. Eu pergunto, tem no texto algum sinal de demônio, alguma coisa? Nada. Interessante, né? E o povo acredita. E o cara teve a cara de pau de chamar esse texto aqui. E todo mundo, glória a Deus, aleluia, que revelação. E voltou todo mundo mais pobre para casa. Mesmo Joel, capítulo 2, versículo 25. Olha que interessante. Para comprovar. E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente, vos fartareis e louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. O que Deus está falando? Eu vou dar boas colheitas, vocês vão comer abundantemente. Eu não vou enviar mais o gafanhoto. Eu não vou enviar mais o pulgão. Eu não vou enviar mais a peste. Irmãos, eu pergunto, hoje em dia, quando vem uma peste sobre a plantação e dá uma quebra de safra, é com autorização de quem que isso acontece? E quando não vem, é com autorização de quem? De Deus. E quando vem peste numa lavoura e na outra não, é com autorização de quem? Aí eu pergunto, por que hoje em dia Deus mandaria peste sobre a lavoura? Pelo mesmo motivo que está aqui, juízo. Por isso é importante orar. Lembra, nós temos um Deus irado contra o pecador e contra o pecado. E do céu se manifesta a ira de Deus, porque os homens não deram louvores a Deus, antes adoraram os répteis, as criaturas. Romanos 1, do 20 adiante. Do céu se manifesta a ira de Deus. Um dos aspectos dessa ira está na alimentação. Nossa, pastor, a alimentação está cara, vai ficar pior. Vai chegar o dia que você vai comprar 1 quilo de trigo por um dia de serviço. Uma medida de trigo. É o que o livro do Apocalipse ensina. Entende? Porque lá no Apocalipse Deus fala que vai guardar o povo. Porque se Deus não guardar, todo mundo passa fome. Porque Deus vai estar moendo na terra. Tudo está debaixo do controle do Senhor. Amém? Vamos avançar. Novo Testamento. Evangelho de Mateus. Pastor, o que Jesus ensinou sobre o dízimo? É uma boa pergunta, não é, irmão Erasmo? O que Jesus ensinou sobre o dízimo? Esse texto é muito importante. Mateus 23, versículo 23 diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. O que Jesus está ensinando aqui? Fariseus, vocês estão dizimando de tudo. A história conta que os fariseus, eles dizimavam até da erva mínima. Quantidades muito pequenas, eles levavam tudo. Só que Jesus repreende, fala, vocês têm que dizimar. Só que vocês estão esquecendo os principais aspectos da lei, que é a misericórdia, o amor, o cuidado, o carinho. Então o pastor está querendo me dizer que Jesus aqui está falando que tem que dizimar? Sim, o texto é claro. Está claro no texto.
Vamos reler? Vamos lá. 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, e não omitis aquela. O que Jesus está orientando os fariseus? Dá dízimo. Nossa, pastor, não entendi. O pastor acabou de dizer que dízimo não é Novo Testamento. Não falei isso. Irmão, só tem um detalhe. Aqui ainda não começou o Novo Testamento. A nova aliança começa quando? Vou relembrar você, Jesus tomou o cálice. Levantou e falou, esse é o cálice da nova e eterna aliança, que é derramado por vós. A nova aliança começa exatamente quando Jesus morre na cruz do Calvário. Entrega o seu espírito, o véu é rasgado de cima a baixo. Lembra que Jesus veio cumprir a lei. Lembra que Jesus, quando perguntaram para ele do imposto, ele falou, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Mandou dar imposto. Lembra que quando foram cobrar o imposto de Jesus e de Pedro, ele falou para Pedro, Pedro, vai lá, joga o anzol ali, e você vai pescar um peixe, vai ter 2 moedas para pagar o imposto do templo, o meu e o seu. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus veio para cumprir a lei. E aqui nós estávamos nos dias da lei. Jesus jamais falaria para não dar o dízimo, porque ele se tornaria transgressor da lei. Quem é transgressor da lei, segundo a lei, é o quê? Maldito. Entende por que Jesus tinha que mandar dar o dízimo? Os irmãos lembram que nós lemos, Levítico 27, que o dízimo é santo. Deus jamais se contraria. Nos dias que Jesus andou na terra, até a sua morte, todo mundo deu dízimo. Os apóstolos deram dízimo, os apóstolos pagaram imposto, todo mundo fez tudo certinho. Mas assim que ele morreu, acabou a antiga aliança. E começa a nova aliança. Começa um outro regime. Amém? Amém. Vamos lá. Carta aos Hebreus, capítulo 7, lá no fim da Bíblia. Ah, pastor, da onde que o pastor tirou que a lei acabou? Eu acho que o pastor está falando demais, porque a Bíblia fala que a lei é eterna. Quem já ouviu falar que a lei é eterna, desse versículo? Que é estatuto perpétuo. Só que Jesus cumpriu toda a lei. Vou te mostrar na Bíblia por que a lei cessou. Hebreus 7, versículo 2. Diz assim, vamos ler o 1. Porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu dízimo de tudo. E primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Amém? O que está falando aqui? Que Abraão deu dízimo ao sacerdote Melquisedeque. Agora, olha que interessante. Vamos continuar um pouquinho. Veja, versículo 6. Mas aquele, é o Melquisedeque, cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior.
E aqui, certamente, tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Porque ainda ele estava nos lombos do seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Vamos fazer uma pausa aqui. O que o escritor de Hebreus está falando? Levi é descendente de Abraão. Estava nos seus lombos, a sua semente. Quando Abraão foi e deu dízimo a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, Levi também deu dízimo. O que o escritor está dizendo? Que o maior, que aqui no caso era Melquisedeque, abençoou o menor, que era Abraão. O que o escritor está dizendo? Que Abraão, em consequência, sua descendência, que é Levi, pegou dízimo e levou para o sacerdote do Deus Altíssimo e foi abençoado por ele. Amém? Mas o texto continua. Olha que interessante. Versículo 11. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia mais de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Abraão. Entenda, o escritor de Hebreus fala o seguinte, olha, se a perfeição veio pela lei, por que teve que levantar um outro sacerdote? Por que teve que mudar, sair de Levi e vir para Jesus? Por que teve que mudar? Porque a lei era incompleta, a lei era imperfeita. E aí o versículo que muita gente não ensina ele, ó, o versículo 12. Porque, mudando-se o sacerdote, necessariamente se faz também a mudança da lei. Porque aquele de quem essas coisas se dizem, pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdote. O que o escritor de Hebreus está dizendo? Jesus é da tribo de Judá. É o nosso sumo sacerdote. Entrou no Santo dos Santos. Oferece sacrifício a Deus. Só que ele não é da tribo de Levi. Ele é da tribo de Judá. O que o escritor de Hebreus está nos ensinando? Mudou o regime da lei. Por quê? Porque mudou o sacerdote. Quando Jesus mandou dar dízimo, quem era o sumo sacerdote? Tribo de Levi. Nos dias da nova aliança, quem é o sumo sacerdote? Jesus. Mudando o sacerdócio, necessariamente muda o regime da lei. Vamos reler o 12. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também a mudança da lei. Você não está mais debaixo da lei de Moisés, você está na nova aliança. A nova aliança que foi prometida ao povo de Israel começou a se cumprir nos dias da igreja. A igreja foi enxertada na nova aliança. Nós somos o galho da oliveira brava, que foi enxertado na oliveira santa. Nós recebemos em Cristo o presente da salvação. Nós não estamos debaixo da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Nenhuma condenação da lei há para os que estão em Cristo Jesus, que andam segundo o Espírito, que é o Espírito de vida que nos foi dado no novo nascimento, e não segundo a carne, que é a carne da lei, a circuncisão. Na lei, todo macho
tinha que ter o seu órgão circuncidado, como sinal da aliança. Na igreja hoje, precisa circuncidar? Não. A circuncisão é de coração. Mais uma pergunta. Abraão foi circuncidado? Sim! Capítulo 15 do Gênesis, Deus deu a ordem para Abraão, circuncida. Isaac foi circuncidado, Jacó foi circuncidado, porque era símbolo da aliança com Deus. Nós, nem o que Abraão fez a gente precisa fazer. Paulo, inclusive, é simpático. Você quer circuncidar? Castra tudo. Arranca tudo. Entendeu? Mudou a lei, irmãos. Agora, qual o princípio que fica? Rapidamente. 2 Coríntios 9. Vamos voltar rapidinho. O princípio não muda. Os princípios que o dízimo guarda não muda. Por que o dízimo é bênção? Porque ele é proporcional. Já pensou se eu falo para um grande empresário, dá 1 milhão, não é muita coisa. Agora, se falar para a gente dar 1 milhão, a gente nem tem. 2 Coríntios 9, versículo 6, diz assim: E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância separará. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, vírgula, não com tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. O que Paulo está falando aqui? Primeiro, você vai propor quanto vai dar. Segundo, não com tristeza. Terceiro, de bom grado, com alegria. E quarto, proporcional, que está num outro texto que eu não vou ler, que Paulo fala, cada um dê segundo a sua posse. Pastor, eu quero dar dízimo, posso? Posso. Mas entenda, é uma oferta de 10%. O Novo Testamento é oferta. Nós, igreja, somos convocados por Deus para contribuir. Ah, pastor, mas eu não senti no meu coração. Precisa ver se o seu coração não é avarento. Entendeu? Contribuir é bênção. O texto fala que Deus vai suprir todas as suas necessidades e ainda vai sobrar para você ofertar na obra. Agora, faça isso de maneira bíblica, com inteligência, de bom grado, constantemente. Proporcionalmente, debaixo de oração, com o coração correto. Não faça isso por causa de terrorismo que fizeram com você, por causa de mentiras que fizeram com você. Deus não é banco. O próprio Paulo, que ensinou esse texto, de tempos em tempos tinha que viver da oferta dos irmãos. Tinha uma igreja que só tinha escravo, eles mandavam oferta direto para Paulo. Eu pergunto, escravo tem salário? Não, e eles mandavam oferta. Entendeu? O próprio Paulo reuniu oferta desse texto para mandar para Jerusalém. Se você lembrar do livro de Atos, quando eles vendiam a propriedade, parte do dinheiro eles levavam como oferta. Só que essa igreja foi assolada pela fome nos dias do imperador Cláudio. E a igreja da Europa teve que mandar oferta. O grande problema é você estar pronto para, de maneira livre, meter a mão no bolso e contribuir na obra. Vou testemunhar o que eu vi até hoje. A grande maioria da igreja brasileira não está pronta para isso.
A grande maioria da igreja brasileira fecha o bolso. A grande maioria da igreja brasileira é mão fechada. E muitos ficam até esperando visita de anjo. Irmãos, que não seja assim. É bênção colaborar. É bênção. Deus não tem obrigação nenhuma de nos abençoar. Mas Ele sabe o teu coração. É uma honra para a gente, miseráveis pecadores, ofertar. Quer dar o dízimo, fica à vontade, sabendo que é oferta. Não quer dar o dízimo, também fica à vontade. Esse mês não pode dar, não tem problema, Deus sabe. Mas converta o seu coração. Esteja aberto, esteja sensível. Deixa Deus ministrar o seu coração, que o grande abençoado vai ser você. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Amém? Vamos orar?